Bom, então, formalmente, meu boa noite a todos e a todas. Muito feliz de ter vocês aqui novamente. Muito bom a gente estar aqui ao vivo, poder bater um papo, ouvir as perguntas de vocês. Essas aulas, né, estou chamando de aulas, mas são encontros, né, que a gente espera que sejam, é, é, que sejam semanais, né? Eu ia falar sempre na quarta-feira ou na quinta, mas ainda estou brigando com alguns horários, né? A Michelle diz, tem que ser sempre um dia para as pessoas virem com frequência, saber que vai ter a live, mas ó, na próxima quinta já é feriado, então talvez a gente deixe gravado já, né, para as pessoas acessarem quando puderem. Mas, de qualquer forma, a ideia de ter sempre um contato com vocês, mesmo que não seja muito extenso, né? Mas a gente ter oportunidade de trocar algumas reflexões, né? Sobre assuntos que muitas vezes é, pode exatamente ser aquele assunto que você esteja precisando, que esteja talvez incomodando dentro da família ou dentro da escola, né? Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Eu sempre faço alguns slides, ainda não. Ô, Mimi, me deixa como anfitrião para eu colocar aqui. Eu não perdi o hábito de professora, né? De estar sempre com um pouco de slides aqui. Com o tempo a gente pode até mudar, que eu sei que algumas pessoas não gostam muito. Mas eu tenho muito essa coisa do visual, eu preciso ver, né? Então, vamos ver aqui. Eu vou compartilhar no meu modo de compartilhamento aqui. Fica preto um pouquinho a tela, mas já vai começar, tá? Só um segundo. Vou pegar a melhor forma. Isso. E eu vejo vocês pelo meu monitor lateral aqui, por isso que eu fico virando o rosto, tá, gente? Que é, às vezes para poder observar vocês. Então, esse é o tema de hoje, questões socioemocionais. Eu abri aqui falando com o pessoal que eu não gosto de falar problemas socioemocionais, eu falo de questões. É problema para quem, né? Às vezes a gente usa uma palavra que vai ficando na, na nossa imaginação, né? Na nossa forma de pensar, muitas vezes vai nos levar a uma conclusão errônea sobre o mundo socioemocional das altas habilidades. Então, lembrando que nem todo mundo vai ter problemas, nem todo mundo vai ter dificuldades socioemocionais. Elas vão aparecer em algumas pessoas, em alguns momentos, em algumas situações, mas não é inerente à pessoa com altas habilidades ter problemas. Então, por isso, nós vamos falar dessas questões que muitas vezes não tem a ver com a pessoa, mas pode ter a ver com o ambiente, né? Deixa eu ver onde que eu estou aqui, com o meu mouse, gente, só para mim. Pronto. Um pouco disso a gente é uma reflexão que a gente sempre traz aqui no Instituto Virgolim, né? Ela é parte do atendimento que nós fazemos, é essa elucidação dos aspectos socioemocionais, né? Então, é essa criança, ou esse jovem, ou esse adulto, lidando com questões que vão surgindo na sua vida em função mesmo das suas habilidades cognitivas e aí a gente vai ver, vou trazendo isso para vocês, como está relacionada também a essa profundidade do nosso QI ou das nossas habilidades cognitivas, né? Lembrando essa frase, a aprendizagem não é um fenômeno puramente cognitivo, e sim um processo que se entrelaça com o funcionamento emocional do indivíduo em um contexto específico, com o poder de auxiliar ou inibir a aprendizagem.
Quando eu estava mexendo aqui com esse slide, eu recebi o telefonema da minha amiga Daniela Zamboni, que é uma psicopedagoga maravilhosa, que atende em Campo Grande. E ela sempre manda crianças aqui para o Instituto, jovens, né? E ela faz um trabalho diferenciado na linha do Forsten, né? Que é uma linha da modificabilidade cognitiva. Então, ela faz toda uma série de observações, de testes, né? Para ela poder ver o funcionamento cognitivo. E aí, um dos jovens, né, que foi, eu enviei para ela, que ele é de Campo Grande, falei, dá um pulinho lá para a gente poder fazer uma avaliação mais específica do que está acontecendo. E aí ela veio depois para me dizer que tinha feito esse atendimento com um rapaz, já estava ali com seus, acho que 13 anos, e que ela achava muito estranho a quantidade de coisas que esse menino já fazia em termos de computador, o avanço dele para entrar em áreas específicas, né, da tecnologia era maravilhoso, mas ele já tinha feito uma avaliação neuropsicológica e a avaliação não mostrava o potencial dele, né? E ela falava, mas como está acontecendo? Porque a gente tem esse potencial todo que eu estou vendo, que ele sabe fazer coisas que está num nível muito diferente dos outros, como é que não aparece aqui na testagem neuropsicológica? E aí, mesmo sem ver a testagem, eu fui trabalhando alguns índices com ela. Falei, primeira coisa que você vai olhar aí para mim, olha se esse índice de velocidade do processamento não está muito baixo. Quando você compara ele com ele mesmo, talvez seja o índice mais baixo. Ela falou, não, você tem razão, ele está aqui bem próximo ao 100, né? Então, no QI, a gente vai ter normalmente uma pessoa, né, típica, média, está na faixa dos 100 até 120. Depois de 120, a gente já vê as altas habilidades. 130 significa que ela está a 2 desvios padrão da norma. 145, ela vai estar a 3 desvios padrão e assim vai, né? Então, a gente vai vendo por esses desvios padrão quanto essa pessoa está à frente. E uma das coisas que a gente faz é olhar no teste esses valores parciais, em cada área do teste, em cada índice que o teste vai medir. E aí, esse índice, né, que seria o que a gente pensa assim, velocidade de processamento. Vamos pensar nessa palavra. Quando eu penso nessa velocidade, o cérebro superdotado, ele é muito veloz. Eu já tratei desse assunto em aulas aqui passadas. Quem tiver mais interesse, vai lá no vídeo anterior que a gente falou sobre isso, né? Então, se ele é um local, né, um índice que vai mostrar que a minha velocidade de processamento é rápida, que meu cérebro é rápido, como é que esse índice é o mais baixo? E aí é o índice que normalmente ele é mais afetado pelas questões afetivas, ele é mais afetado pelo funcionamento emocional do indivíduo. Por quê? Aí você vai para o teste e olha, o que que é que esse teste está medindo? São 3 atividades ali dentro desse índice. E todas as 3 são testes que vão medir essa velocidade. Então, se a pessoa dá conta de fazer a tarefa em X tempo, né? E aí, o que que a gente vê nas nossas crianças com altas habilidades? Elas fazem com muita atenção, porque não pode perder, porque não pode errar, porque não pode cometer nenhum erro ali. Então, ela perde no tempo, mas não perde na acurácia, né? E aí a gente vai olhando outros índices, por exemplo, o índice de memória. O índice de memória é muito afetado também pelo aspecto socioemocional. Pensa aqui, aí eu até dei esse exemplo para ela. Eu estou lá fazendo minha aula de Pilates. Aí a minha professora fala assim: olha, primeiro você faz esse movimento, depois ele é assim, depois ele é para baixo. E ela mostra, né, como que é que eu tenho que fazer com os pezinhos lá, com as coisas. Aí, quando ela faz o terceiro, eu falo, "Ah, mas como é que foi mesmo o primeiro?" Aí eu preciso nomear, eu preciso dizer para cima, para frente, para baixo, porque se eu só
olhar o que ela está fazendo, eu vou esquecer. Então, essa é uma forma que eu utilizo para prestar atenção naquilo que está sendo dado. Quando você dá três comandos, e isso é muito comum em quem tem TDAH ou que tem alguma dificuldade também, né? Além do estresse, você esquece o primeiro comando, você vai lembrar do último. É aquele que você fala assim para o menino: olha, vai lá na cozinha pegar. Pega sei lá, seu chá, seu leite, e aí, a hora que você voltar, passa ali na sala, pega uma almofada também e não esqueça de guardar seu chinelo. Você vai fazer isso tudo no caminho. Aí a pessoa, se pegar o chá, já esqueceu o chinelo, a almofada, nem pensar que lembrou daquilo. Então, coisas assim, né? Então, o que que eu estou dizendo tudo isso? Porque a gente precisa olhar muito de perto numa avaliação para altas habilidades, a gente vai ter uma condição melhor de entender esses aspectos, como é que a gente tem ali cientificamente comprovado uma dificuldade emocional que vai ter o respaldo no teste. Aí, em outro momento, eu vou falar mais especificamente de testes para vocês que têm curiosidade em conhecer, mas a gente sabe que tudo da vida emocional, do contexto da criança, do jovem, do adulto, tem o poder de alguma forma, modificar ali aquele resultado, de influenciar, essa é a palavra, o resultado que a pessoa tem. Por quê? Imagina, se eu tiver com febre, cansada, com fome, tudo isso, né, vai ter algum efeito numa testagem que você muitas vezes tem que prestar atenção, ou tem que ter uma facilidade maior de atentar em termos auditivos ou visuais para alguma coisa, ou que você tem que fazer um movimento, né, de coordenação olho-mão, etc, etc. Tudo isso pode ser, então, influenciado pelo nosso contexto, tá? Então, isso é só para dizer que quando a gente fala de aprendizagem, eu não estou tirando a criança ali do contexto dela e falar, senta, presta atenção e faz, né? Então, a gente está cansado de saber o quanto que, às vezes, um branco na prova é sinal de que você está com um estresse, né? Que tem uma ansiedade chegando aí, e às vezes a gente não consegue realizar adequadamente por causa disso, né? Então, gente, é sobre isso que eu estou falando hoje. Eu espero, não falar tanto quanto eu digo que não quero falar muito e acabo falando, né? Mas, no fundo, é isso. Quando os sentimentos estão bloqueados, a criança pode ter dificuldade em processar o que aprende intelectualmente. Tudo isso é importante que a gente saiba, que os professores saibam, que a gente consiga entender sempre esse sujeito que está aqui à nossa frente, essa criança, esse adulto, esse adolescente, de uma forma a entender o ambiente dele e a sua personalidade para poder entender o que pode estar bloqueando essa a sua dificuldade em processar de forma intelectual, né? Crianças com altas habilidades e superdotação apresentam necessidades educacionais e afetivas diferenciadas, resultantes de sua alta complexidade cognitiva. Quanto mais esse cognitivo for diferenciado, né? Quanto mais diferenciado, mais necessidades educacionais e afetivas eu vou ter de uma forma também diferenciada. Aí eu chamo atenção para isso. Quanto mais cedo a criança começa a desenvolver essa capacidade cognitiva, mais ela vai exigir também do ambiente, mais ela vai exigir das pessoas que estejam ali, para que ela receba a estimulação que ela precisa. Tá? Não vou trazer para vocês um estudo antiquésimo. Eu sempre falo dele, porque quando a gente vai estudar as altas habilidades, de alguma forma você tem que ver, mas o que que é que as pessoas já observaram ou pesquisaram sobre esse tema. Essa pesquisa é de 1940, mas olha que coisa interessante. Foi bem a época, né, início do século XX, onde estava fazendo o maior sucesso o teste de QI da época, que foi batizado de Stanford Binet, que foi um consórcio ali
entre o Binet, que tinha já feito o seu primeiro teste, né, e o Louis Terman, que foi um pesquisador de Stanford, que se apropriou, né, após a sua tese de doutorado, né, dos conhecimentos que o Binet estava desenvolvendo, foi o primeiro teste nessa área, ele traz esse teste para os Estados Unidos, adapta esse teste, etc., ele começa a ser utilizado. E a Leta Hollingworth, ela é colocada na literatura como se fosse a mãe das altas habilidades, enquanto o Terman foi o pai, no sentido de trazer realmente esses testes e trazer luz para a questão da medição das altas habilidades, né, da inteligência como um todo, a Leta se preocupava não em medir, ela era uma professora, ela se preocupava em como eu, na sala de aula, posso trazer o melhor conhecimento, né, para as crianças. Como que eu posso, sabendo o QI dessas crianças ou a capacidade cognitiva delas, trazer uma educação de qualidade? E ela foi a pessoa que iniciou os primeiros, vamos dizer, as primeiras salas de recurso, os primeiros centros, né, voltados para as altas habilidades. E aí ela pega da pesquisa do Terma, um grupo de crianças com QI altíssimo. Então, o Terma vai dizer que para ser superdotado, e naquela época ele usa o termo gifted, né, ou o termo que foi traduzido como, ele não usa gifted, falei errado, ele usa o termo genius, né, o termo gênio, traduzido como gênio. Então, lá no início do século XX, a gente começa a falar de gênio como essa pessoa que tem um QI muito elevado, que seria 1% da população, tá? Acima de 99% da população. E no teste específico do Stanford Binet, esse nível corresponde a 180 ou mais, tá? Os testes que a gente usa hoje, o máximo que eles chegam no VISC ou no VAIS, por exemplo, é 160. Então, a gente está falando de testes diferentes. Eu também falei isso em outra aula, que é quando a gente fala em QI, não importa muito o número, porque ele vai mudar de acordo com o teste. Talvez o nosso olhar mais acurado seja em cima do percentil. Então, aqui no caso, a gente está falando de percentil acima de 99,9, né? Que significa um QI, é, talvez profundo, né? Tem pessoas que também colocam essa gradação dentro do QI. Bom, muito bem. Então, ela começou a pesquisa dela com esses meninos, publicou nesse livrinho que está aí, né? A 180 IQ. Nesse livro a gente até encontra na internet, já tem um PDF dele para a gente ler. E lá, entre as observações dela, ela traz três coisas principais que ela chama de problemas, né? Que consistentemente aparecem nesse grupo. Então, o primeiro problema, cadê que não quis passar? É a ausência de hábitos adequados de trabalho. Então, a primeira coisa que ela via é que esses meninos não tinham interesse algum na escola, naquelas disciplinas, muito raro, até mesmo as disciplinas que eles tinham facilidade, eles não tinham interesse porque eles tinham um pensamento muito mais complexo, muito mais profundo do que aquilo que estava sendo dado na série escolar onde eles estavam. Então, eles viam que eles não se empenhavam na escola, passavam muito tempo alheios, sonhando acordado, e achavam que ir para a escola seria uma perda de tempo. Ali não havia desafios para eles, né? Então, com isso, muitas vezes, as notas escolares não eram aquelas que ela esperava dessas crianças. Por quê? E aí ela conclui: se você não está motivado para o que você está fazendo, não importa você ter um alto QI, não importa ter esse desempenho acima da média, mas você escolhe não mostrar, você escolhe se auto-sabotar. E era isso que ela observava nesse grupo. O segundo problema que ela observou era as dificuldades nas relações sociais. Isso não era
próprio delas. Não é que elas teriam dificuldades, mas é que as crianças, né, com quem elas conviviam, não partilhavam dos mesmos interesses. Então, os interesses eram muito específicos. Vou falar sobre, sei lá, a guerra civil. E às vezes naquela idade, não quero saber sobre guerra, isso aí não me interessa, né? Então, às vezes o tema, e é isso que a gente vê até hoje, né? Nos nossos meninos, como às vezes eles vão se aprofundando em uma área de interesse que não serve para os outros meninos, né? Outros colegas, e aí eles acabam se isolando, muitas vezes por preferência mesmo. Olha, em vez de ficar aqui perdendo meu tempo na escola, vou pegar um livro aqui que eu quero me aprofundar e a partir disso eu vou para a biblioteca, eu vou ficar no meu canto, né? Porque não está sendo gostoso para mim ficar com esse grupo. E o que via também era certa vulnerabilidade emocional, né? É, eu fiz um artigo até mais recente que eu uso esse termo, né, essa vulnerabilidade das crianças com altas habilidades, porque é essa capacidade de entender, de se envolver em algumas questões muito profundas, éticas, filosóficas, mas eles emocionalmente podem não estar prontos ou maduros para lidar com ela, né? Ou porque talvez pela própria idade eles não conseguem ver como eu vou resolver esse problema, né? Aqui nessa ilustração tem, isso aqui já é antigo, né? Esse menino já deve estar um adulto hoje em dia. De vez em quando eu lembro dele, Maximiliano de Lanoé é um mexicano, né? E aqui ele mostra, né, a facilidade que ele tem com termos médicos. Tem um menininho na internet que fala muito sobre altas habilidades, ele é altas habilidades, com certeza, e ele fala sobre todos os termos médicos, né? Ele acompanha as áreas, ele sabe doenças, ele sabe os aspectos clínicos, etc, né? E é muito parecido com o que acontecia aqui com o Maximiliano. Aqui ele está dando uma palestra para 300 médicos na Universidade Autônoma do México, e ele está falando sobre osteoporose, um dos assuntos que ele domina em profundidade, né? Aí, nessa época, ele tinha 9 anos, e logo depois a universidade fez um curso para ele, né, dentro da área de medicina, é, um curso que pudesse atender as expectativas dele, ou aquilo que ele precisava, basicamente personalizado, né, para que ele pudesse ter o diploma mais rápido do que normalmente essas crianças teriam, né? E às vezes a gente vê universidades fazendo isso também. Mas o que que acontece, né? Eles ficam tão preocupados que às vezes são meninos que vão desenvolver muito antes da hora uma preocupação, vão somatizar, vão trazer uma úlcera, sei lá o quê, né? Mas que vão sofrer também, porque eles não têm a capacidade de resolução, né? O que que é que a gente pode fazer? Isso ela mostrou na pesquisa dela e chegou à conclusão de que quando ela abria, né, a oportunidade para esses meninos trabalharem numa sala de recursos ou num programa voltado para as altas habilidades, ela começou a ver então que havia uma mudança radical de comportamento e eles passavam a atuar de uma forma adequada nas atividades do grupo e se comportando como indivíduos socializados e felizes, que é o que a gente hoje também vê no Instituto Virgolim, né? Quando as crianças estão juntas e estão fazendo aquilo que elas se interessam, com pares cognitivos, pares que têm, né, os mesmos interesses ou similares, ou que têm um nível, né, de abstração, de capacidade de lidar com resolução de problemas parecidos, eles se sentem muito melhor. E aí a gente tem vários já resultados positivos do que a gente está fazendo, tá? É importante entender que quando você não faz esse atendimento, a gente cria, né, riscos, porque aí nós estamos falando de vulnerabilidades, a gente vê que ele vai aprendendo a se entender
de uma forma inadequada. Então, muitas vezes a gente fala, parece que é um ET que está aqui, né? É, alguém que veio para esse mundo, mas dentro da sala de aula ele não se encaixa, né? Uma mãe falou para mim esses dias, é uma situação de um desencaixe eterno. Parece que eu nunca consegui me encaixar, nem na época de escola, nem na época de adulta na profissão. Então, dois tipos de reações, né, a gente consegue ver, isso é literatura que traz para a gente, comportamento social inadequado, né, então ela vai aprendendo a fazer bagunça, começa com aquela bagunça da criança que termina a atividade mais cedo e vai lá incomodar o outro, né? Mas à medida que ela também vai crescendo, esse incômodo passa a ser formas diferentes dentro de uma sala de aula. O comportamento social parece inadequado, porque também aparece a hostilidade e agressão com relação a figuras de autoridade. Busca constante de atenção, tanto em casa quanto na escola, e ali na adolescência a gente começa a ver atos de delinquência social, porque você pode ter uma capacidade imensa que não está sendo reconhecida, que não está sendo absorvida nem pela escola, nem pelos grupos que a criança é, frequenta, né? Então, essas são reações para o mundo externo. É bom, é melhor que ela jogue para fora do que ela guarde para dentro, porque quando esses atos são dirigidos a ela, a gente vê, cresce um autoconceito negativo, né? Ou seja, baixa autoestima, insegurança, nunca se sente adequado, nunca se sente que pertence a algum grupo, uma frustração que vai se acumulando, transforma-se em raiva, muitas vezes é uma raiva por não terem atingido a perfeição que eles querem, outras vezes é a raiva por não ser compreendido no ambiente, e assim isso só vai escalonando, né? A gente sabe disso. Então, elas estão em risco, né? Elas, essas características podem variar em intensidade de acordo com o QI. Isso a gente vê porque quando você tem um QI ali perto de 120, mesmo que ele já seja um QI, né, acima da média, ele está muito parecido com o QI da criança típica, que vai estar ali até 115, 120. Então, entre 120 e 130, você tem crianças que com um pouco de modificação de ambiente escolar ou dentro de casa, ela consegue ser atendida. Mas se a gente estiver falando desse QI maior, 130, 140 e mais do que isso, a gente começa a ver que ela vai ter, sim, algumas dificuldades nessa inserção do grupo, né? E quando não reconhecidos e trabalhadas essas características, a criança fica, então, em posição de vulnerabilidade e risco socioemocional, né? A gente está falando, então, de uma intensidade emocional que é uma forma, né, dela de se expressar, é uma forma de mostrar que o cérebro também é diferente, ele processa de forma diferente, ele faz sinapses de formas diferentes, e com isso elas vão ser mais intensas, mais sensíveis, mais propensas a vivenciar emoções que vão de um extremo ao outro. Então, o mesmo assim, na mesma frase, ela começa rindo e já termina chorando, ou esse choro passa por ser uma coisa de desesperança ou de desespero e de, né, entre a alegria e a tristeza no mesmo momento. Muitas vezes a gente percebe que essa intensidade ultrapassa até os limites que são impostos dentro de casa, dentro da escola, e é comum que elas recebam também mais esse rótulo, né? Elas são irritantes, teimosas, obstinadas, mandonas, fora do controle, cada um fala de um jeito, mas querem falar que muitas vezes é uma criança que se desregula com facilidade e essa desregulação vai a um nível que muitas vezes os pais não conseguem controlar e também na escola às vezes não conseguem controlar, né? Então, para que a gente evite que isso aconteça,
o meu convite é a gente entender um pouquinho mais desse mundo emocional e descobrir técnicas, né, voltadas à psicologia positiva, à disciplina positiva, de como a gente lida com essa criança, né, que emocionalmente é mais sensível, e isso pode ser um aspecto importantíssimo, né, ali aos 4 anos, aos 5 anos, que a criança, né, chegando ali aos 2, aos 3, ela já está normalmente na sua faixa de desenvolvimento, lidando com essa coisa do não, do limite. Agora eu não posso, ela chora, ela quer a si mesma, e os pais vão colocando esses limites. Mas ali entre 4 e 5 anos, se ela não conseguiu ainda esse ponto de equilíbrio, isso pode ainda se tornar muito mais é, difícil, né, de lidar dentro daquilo que os pais sabem. É claro que nenhum de nós nasce sabendo tudo, as crianças não nascem com manual, e às vezes é complicado a gente saber como é que trabalha isso. Uma uma coisa importante é trazer limites, que às vezes a gente não consegue, né? A gente cede ao primeiro choro, ou quando ficou intenso ali, então tá, né? Você entrega para a criança, ela também vai aprendendo que é mais fácil, talvez com um pai do que com o outro, né? Com um dos. Aqui, pai está nesse sentido da parentalidade, né? Às vezes, com um é mais fácil, um cede mais, o outro não cede, mas é muito importante a gente procurar esse equilíbrio, o equilíbrio entre os limites e o amor que você dá. Não, e dar limites não quer dizer que você não esteja dando amor, né? Em breve a gente vai falar também sobre esses manejos. Hoje eu quero trazer mais os aspectos teóricos que estão por trás disso. Então, quando falamos de supersensibilidade, né, exagerada, nós estamos, então, eu trago aqui Kazimierz, né? Às vezes eu tenho até dificuldade de pronunciar esse nome, Dabrowski, que é um psiquiatra e psicólogo polonês, e ele traz uma teoria muito interessante, chamada teoria da desintegração positiva. Ele foi muito atuante aqui né, principalmente na década de 70, na década de 80, que muitos dos estudos dele foram voltados também para criança com altas habilidades, né? E ele traz esse termo, né, que é traduzido por overexcitability, que geralmente esse é o termo que é usado nos Estados Unidos, trazido por um dos seus alunos, que foi o Piechowski, ou Piekowski, sobre excitabilidade, por exemplo, a Patrícia Neumann, que é uma das tradutoras da obra do Dabrowski, ela diz que a gente fala Dambrowski, e esse dá tem uma cedilha no dá, né? Assim é que se escreve no polonês. E ela traduz como sobreexcitabilidade, tem um instrumento que é fácil de encontrar, né, na internet, mas ela já tem 2 livros publicados sobre isso, onde ela traz um questionário para a gente poder avaliar essas sobreexcitabilidades. E eu chamo de supersensibilidades porque eu achei um pouco mais fácil de trabalhar com esse nome, né? A palavra em polonês eu nem ouço falar, não saberia, né? Mas desde 1938 que a gente consegue pegar aqui os estudos mais recentes, eu tenho estudos dele de 1916, de 32 e de 38. Então, ele usa esse termo para designar uma resposta aumentada, uma resposta que pode estar no nível emocional, intelectual, sensorial, imaginativa ou psicomotora, aos estímulos tipicamente observados em crianças ou jovens ou em adultos altamente sensíveis ou superdotados. Então, eu coloco, né, essa tradução como supersensibilidade para transmitir que é uma forma diferente, especial de responder, experienciar, agir no mundo, né? Que é perceptível pelas características que a pessoa vai se expressar, tá? Então, o termo não importa. Na verdade, o que a gente importa é reconhecer
essas expressões emocionais nas crianças, tá? Eu tenho um artigo que eu falo especificamente de supersensibilidades. Então, a gente tem que trazer, né, que são características inatas, a criança já nasce com um cérebro supersensível, vai aparecer em indivíduos criativos e talentosos, aparece também na criança típica, tá? Supersensibilidade não é só das crianças com altas habilidades, mas consistentemente nós vamos encontrar nas crianças com altas habilidades. Elas vão indicar essa intensidade elevada para responder ao mundo, significa ser mais intenso, mais sensível, mais perceptivo, mais persistente, mais energético. Eu vou explicar cada um deles, tá? Podem ser notadas, então, desde a criança pequenininha, mais presentes e mais fortes na população de crianças identificadas, aqui eu errei, tá? Do que as não identificadas. É mais presente nas crianças identificadas. Então, vamos falar um pouquinho dessa área psicomotora, da área emocional, imaginativa, intelectual e sensual, que atualmente nós já estamos nos referindo como sensorial. Eu acho que talvez tenha uma expressão mais importante aqui na área de altas habilidades. Então, gente, pensando nisso, é um cérebro que vai muito rápido, então, se ele é muito rápido, muitas vezes essa excitabilidade do sistema neuromuscular no cérebro vai se traduzir em formas de movimento. Então, a criança, né, joga para o corpo essa excitabilidade dos seus neurônios. A inquietude vai estar direcionada para ações, para atividade e mostrar muita energia. Então, essa é a criança que tem uma supersensibilidade psicomotora. Nós vamos entender como aquele menino que não para quieto, aquele menino que está sempre pulando, sempre em movimento, que ele, para se autorregular, ele prefere estar em movimento, né? Então, isso é próprio, você vai ver que é um bebê mais energético e que ele também naturalmente vai se tornar essa criança energética. O Dabrowski traz é que todas essas sensibilidades, elas se traduzem numa coisa mais acentuada quando há uma tensão emocional, quando há um estresse, quando há uma situação que potencializa essas características. Então, claro que essa característica pode ser positiva, né? Então, você tem uma criança com mais energia, você coloca na natação, você coloca na, nas artes marciais, vai para o balé, vai fazer parkour, vai fazer alguma coisa que possa dar vazão a essa, de uma forma bem positiva, a essa energia. Mas se ela tiver na tensão, isso vai trazer para ela, quando você não consegue jogar para fora toda essa energia que você tem, ela se expressa em forma de hábitos nervosos, de tiques, de compulsões, de ações impulsivas, de energia em excesso, né? Veja que muitas vezes a tendência é achar que essa criança tem TDAH. Então, uma das coisas que a gente faz é buscar ali quais são os critérios que os médicos, os neurologistas, os pediatras vão colocar como critérios de transtorno. E aí eu tenho que ver se a criança apresenta todos esses critérios que está lá no DSM-5 e se esses critérios estão numa frequência suficiente para dizer que é um transtorno. Outras vezes, não. Quando ela não atende todos esses critérios, eu vou olhar se não é uma criança com altas habilidades e que está expressando isso na forma do corpo, tá? Então, por isso que é muito importante um diagnóstico diferencial feito por um neuropsicólogo que entenda de altas habilidades. Porque se não entender, a primeira coisa que ele vai dizer é TDAH. Gente, vocês não sabem a quantidade de gente que chega para nós no Instituto para fazer avaliação e que já vem com um laudo de TDAH. Só que o que que a gente percebe? A pessoa toma Ritalina, não adiantou. Aí, geralmente, é essa escalinha.
Aí ela diz, vou para o conserta. Conserta não consertou. Aí ela vai para o Venvance. Não adiantou. Hoje ainda tem um quarto, né? Que eu esqueci o princípio ativo dele, que é, acho que é Atenta, o nome dele. E que também parece que ele não deprime tanto o sistema nervoso central, então a pessoa não perde muito, não fica dopada, né, com aquilo ali. Mas quando a pessoa experimenta várias medicações e não adiantou, a gente tem que parar e perguntar: será que eu estou realmente fazendo o diagnóstico correto de TDAH? Será que isso não é, né, o que a gente chama de supersensibilidade psicomotora? Então, fica aqui o ponto de interrogação, e que é o que a gente tem que fazer numa avaliação diferencial. A supersensibilidade imaginativa é quando você tem uma criança, um jovem, um adulto que pensa com tantas imagens, que faz associações riquíssimas, que cada vez que ele pensa uma coisa, ele associa com outras, ideias não param, tem muita facilidade para sonhar, fantasiar, entrar no mundo da imaginação, inventar coisas, e geralmente preferência por aquilo que é único, que é incomum. Então, você vai ver muito cedo atividades em que ele vai mostrar mais originalidade, ou que está sempre com um pensamento divergente, ele tem outras ideias. É aquela criança que, às vezes, na sala de aula, ela é punida porque ela está parada pensando no mundo, né? Sempre tem alguém para falar, você está no mundo da lua, né? Ah, você não está prestando atenção. E, às vezes, é isso mesmo. Todos esses é, o ambiente muito rico, com muitos detalhes, pode trazer uma facilidade de associar ideias, e se o ambiente concreto que ela está ali não for suficientemente encorajador, motivador, ela claramente vai para o mundo das ideias, das imagens. Então, isso vem muito em termos de sonhos muito vívidos, né? Quando você conta uma história, ela já vai juntando com outras histórias, a gente vê essa imaginação desde pequenininho e é uma coisa que a gente tem que estimular muito, porque a escola estimula pouco. Ela, em geral, o sistema educacional mais tradicional estimula na pré-escola e depois para de estimular quando entra para o fundamental, né? Aí o que a gente tem? Que na tensão, né? Então, do lado do estresse, ela pode ter baixa tolerância à rotina, baixa tolerância à repetição, mistura mais a ficção com realidade do que normalmente se faz, né? A gente tem que saber quando é uma coisa do desenvolvimento da criança e quando realmente ela ultrapassa a sua capacidade de estar na realidade misturando a ficção, né? Isso é uma coisa excelente. Eu não consigo ver onde está o problema em ser imaginativo. Só que a gente tem crianças que não gostam da rotina, porque se ela está fazendo outras opções para ela, colocando outras formas de pensar, a rotina vai impactar, né? Então, ela não quer aquela rotina, ela quer as coisas diferentes que ela possa criar mais, né? E ter baixa tolerância à repetição. Ficou muito repetitivo, não quero, não gosto. Eu escuto muitos pais falarem: ah, coloquei o fulano que tem ideias maravilhosas, isso, aquilo, coloquei no pulmão. E aí, logo depois, a criança não gosta, ela volta dizendo: ah, eu não aguento, porque tem que esperar o tempo, porque você tem uma quantidade de exercícios a fazer num certo tempo, para você passar do nível. Ela faz muito rápido, nem sempre ela consegue estar, no nível que o pulmão precisa, né? E às vezes essa rotina de fazer uma coisa que ela já aprendeu, isso pode deixar essas crianças mais irritadas, né? Então a gente tem que ver se está dentro do nível dela e está adequado, estimular, ou se ela já ultrapassou até isso que está acontecendo. Então, essa sensibilidade imaginativa explica muito a criança que dá o trabalho na escola, né? Porque ela fica ali no mundo dela. A supersensibilidade intelectual já é uma coisa que, assim, talvez seja a característica mais comum na superdotação acadêmica,
Claro que você não, né? A gente já falou disso anteriormente. Não entendemos que você tenha inteligência só numa área, a área acadêmica é uma, mas você pode colocar sua inteligência em várias outras áreas, né, do desenvolvimento, do conhecimento humano. Aqui nós estamos falando no intelectual, que é essa criança, esse jovem, esse adulto, que tem sede de conhecimento, que tem uma ânsia de descobrir as coisas, né? Ele não consegue ficar num estado que ele não esteja descobrindo, ou lendo alguma coisa, ou percebendo alguma coisa, chegando esse conhecimento para ele, né? Então, ele vai questionar mais. Aí a gente tem essas crianças que têm um amor pelas ideias, pela análise teórica, ela quer ganhar no argumento. E às vezes é até difícil para o adulto ganhar da criança no argumento. Ela logo vai chegando e a gente vê crianças com uma capacidade verbal muito boa, essas que têm também um raciocínio lógico muito bom, e que a gente vê de pequenininho, você fala, essa vai ser um advogado brilhante, né? Que ela consegue levar as pessoas ao entendimento que ela precisa. E, no fundo, é aquela busca à verdade, né? A busca pela justiça, pelos altos valores, né? Que ela vai entendendo que aquilo é importante e que quando ela vai a fundo, ela quer a verdade das coisas. Do lado, né, da tensão, a gente tem crítica excessiva a si mesmo e aos outros, são os primeiros a se autocriticarem, porque essa criança que tem essa sede de conhecimento, ela também coloca, às vezes, um padrão muito alto para ela. Então, ela vai se criticar, porque ela vai querer, né? Você fala com ela, nossa, tá bom? Ela fala, não, ainda não, de jeito nenhum, não sei o que que você está achando. E muitas vezes é os outros, né? E eu tenho um pouquinho disso, de estar olhando um documento, eu olho, vejo o que está, a letra que ficou faltando, alguma coisa que não combinou ali, mas é um ponto, né, em que a pessoa está sempre buscando essa verdade, né? E é a verdade aqui no sentido de que se não está bom, eu tenho que buscar uma outra coisa, né? Que esteja no nível que eu quero. Aí vem o excesso de preocupação com essa lógica, com as coisas estarem nos seus lugares devidos, tá? Eu gosto muito de comparar com um saco sem fundo. Quanto mais você lê, mais você quer daquela coisa que está te trazendo tanto prazer, né? A gente tem a supersensibilidade emocional, que talvez essa seja aquela que mais apareça, né, no desenvolvimento da criança, em alguns picos do desenvolvimento. Você vai ver muita sensibilidade, porque a vida emocional já é, por si só, profunda e intensa. Então, elas podem ter uma variedade de sentimentos, e é importante, desde pequenininho, que ela aprenda a nomear esses sentimentos, porque quando você percebe o que você sente e você consegue dizer o que é, isso já é um grande salto para o seu autoconhecimento, né? Então, a gente começa ensinando ali as crianças pequenininhas o que é que ela está sentindo. Olha, isso é raiva, isso é alegria, né? Isso é. Aí vem o divertidamente na mente, né? Então a gente vai mostrando isso para ela, mas à medida que a gente vai crescendo, a criança vai chegando num grau de abstração com relação aos seus sentimentos, e isso é importante também ser colocado. E até entender a sua reação, entender seus pontos mais fracos, talvez, né? Como Jung falaria, entender a nossa sombra, e tudo isso é importante que seja trazido à luz ou trazido à realidade. Então, vem essa imensa felicidade, essa profunda tristeza ou desespero. A gente fala que eles são atores, atrizes da Globo, né? Porque vai tudo numa extensão que você acha que tá morrendo, né? Porque machucou, né, o dedinho e a criança faz aquele escândalo, aquela coisa toda. E muitas vezes eu estou brincando com isso, gente,
mas você tem crianças, jovens e adultos que sentem as coisas numa profundidade realmente diferente de outros, né? Ela vai se impactar com aquilo. E isso não é uma coisa para a gente brincar. Tá? O sentido de responsabilidade pode aparecer aqui, o autoexame no sentido de autoconhecimento e a compaixão também, né? E pelo lado da tensão, uma vida emocional tensa pode levar a expressões somáticas. Então, a primeira coisa é você somatizar, vai para dor de estômagos, mãos suadas, rosto vermelho, palpitação. É aquele adulto que vai bater lá na UTI ou no hospital, né, achando que está tendo uma parada cardíaca, achando que está tendo alguma coisa mais grave, e às vezes é uma crise de ansiedade, né, em função dessa somatização das outras coisas. Medos, né? Então a gente precisa trabalhar com a criança desde pequenininho. As ansiedades, e a ansiedade eu acho que é um dos traços que mais aparece na vida emocional da criança com altas habilidades, e que depois acompanha no adulto, né? Sentimentos de culpa, muitas vezes porque ela não entendeu o que está acontecendo com ela, ou como ela, nesse talvez descontrole, ela também descontrole as pessoas que estão ao lado dela, e muito sentimento de solidão, que isso vai aparecendo na medida que a criança se desenvolve, cresce, transforma no adulto, e essa solidão muitas vezes vem no entendimento de que eu não tenho um par cognitivo, alguém que pense como eu penso, que sinta as coisas na extensão que eu sinto, e então eu me sinto incompreendido. Me sentindo incompreendido, eu vou preferir me isolar. Então, isso é uma coisa que acontece e que a gente tem que lidar muito nesse mundo das altas habilidades. E, por fim, a supersensibilidade sensual, que na primeira formulação o Dabrowski traz, né, como um senso de percepção, de estética, ter os sentidos mais aflorados, um sentido de refinamento com as coisas, uma experiência mais sensual e dos sentidos, né? Mais atenção a detalhes, a texturas, a contrastes. Então, é aquela criança, algumas são assim, né? Que gosta de ordem, que gosta de harmonia, de ver as coisas combinando uma com a outra, de ver a natureza, né? Eu sempre lembro do, é, do boizinho, né? O Ferdinando cheirando a florzinha. Aquelas coisas que às vezes trazem a nossa emoção, né? Mais aflorada, quando você vê um pôr do sol lindo, quando a criança sente a natureza perto dela. Isso é uma coisa, né? Na tensão emocional, vem alimentação compulsiva, compulsão por compras, masturbação excessiva, necessidade está sempre em evidência, então tem mais a ver com esse mundo sensual. E eu vou fazer uma diferenciação de quando a gente fala da supersensibilidade sensorial, porque a gente também está falando desse refinamento a detalhes, texturas, contrastes, dessa sensibilidade sensorial. Mas o que que a gente vê na prática? A gente vê que a criança tem o sentido do tato, né? Então, a pele é muito sensível, e aí ela vai ter sensibilidade às etiquetas, à costura da meia, a textura do tecido. Eu não suporto uma roupa mais durinha. Tinha a mãe falando que a filhinha queria muito fazer balé, mas não dava conta de pôr aquela sainha, né, de tule. O tecido era muito áspero para ela. Às vezes, pais que falam, a criança acorda de noite porque o pijaminha enrolou na perninha e ele tem aflição pela aquela textura encostando ali nele, né? Tem que comprar uma roupa e tirar todas as etiquetas. Só pode ser de uma malha X, porque se for mais durinha não aceita, e assim vai, né? A gente vê também, nesse grupo, maior incidência de alergias de pele. Aliás, as alergias é, de uma forma assim, muito mais grave, ou talvez mais ampla, né, nas pessoas com altas habilidades do que na população típica, né?
A audição é o que talvez mais chegue para a gente, que a percepção é muito apurada. Então, muitas vezes você tem uma criança que tem uma facilidade em entender sons, em discriminar sons. Muitas vezes a gente está falando de uma criança musical, de uma criança com ouvido absoluto, de uma criança que tem uma sensibilidade para a música. Ao mesmo tempo, isso que é uma área forte nela vai ser fortemente impactada no, por exemplo, com tiver com barulho, né? O barulho de festinha, o barulho vai num teatro, aquelas caixas de som muito altas, vai num shopping, aquele monte de gente conversando, falando alto, isso impacta a criança. E claro, barulhos mais dirigidos. Se a criança é menorzinha, ela tem um impacto do aspirador que você passa em casa, quando você liga o liquidificador, quando você vai numa festa e as crianças estão lá furando balãozinho. Tudo isso incomoda muito até que ela aprenda a usar o abafador, né, um protetor de ouvido, ou mesmo se afastar um pouco quando o barulho está grande. Mas se for demais, e no momento que a criança está muito tensa, está mais cansada, né? Uma criança com fome, cansada, passou da hora de dormir, passou da hora de descansar, vai para um shopping, vai para uma festa, ela chega lá, tá, né? Querendo cair no pescoço do outro, né? Irritadíssima. Na questão da visão também, ao mesmo tempo que ela tem essa percepção de detalhes, de saber o que está faltando, de observar que chegou em casa, mamãe, você cortou o cabelo. A gente sempre brinca, o marido nunca, nunca percebe, o filho percebe, né? Aquelas coisas de perceber os detalhinhos e ter também uma maior sensibilidade à luz. Às vezes vem com um óculos escuro, né? Sente mais uma fotofobia, chega à noite, precisa de uma luz mais baixa para não poder ficar tão irritado. Na questão do paladar, também vem muito sensibilidade às texturas, cor, ao gosto de alimentos. Então, você vai ter é, eu não como determinado alimento porque ele parece esquisito, ou um alimento que tem uma textura diferente, ou um alimento que vai ter, é, vai ser de uma forma que outros, né, talvez não se importe, mas tipo, um falou para mim uma vez, eu não gosto daquela Ana Maria, né, aquele bolinho, porque a hora que você morde tem uma surpresinha dentro, que é o recheio. Então, essa coisa de ser surpreendido por uma textura que a criança não gosta, né? Isso também vem muito junto com o olfato, porque se você tem um olfato muito apurado, uma sensibilidade a cheiros, isso às vezes se mistura ali com a questão da alimentação. Eu não como determinada coisa porque eu não gostei do cheiro, o cheiro chegou primeiro. Às vezes não é o gosto, é o cheiro, ou tudo junto. Também você vai ter uma criança que vai saber discriminar, e eu falo criança, gente, mas vamos levar sempre para todas as idades, tá? Adulto também. Você vai ter uma sensibilidade tão apurada que você sabe quais são os componentes que estão ali naquele alimento. Aquela coisa de você falar, eu não gosto de cebola. Aí a mãe fala, eu não coloquei cebola. Você, mas colocou sim, eu estou sentindo. Então, não adianta, às vezes, tapear a criança, porque ela sabe o que que ela está comendo ali, né? Então, a gente precisa de muitas dicas para isso. Eu tenho uma nutricionista, a Juliana Solórzano, que ela é mestre para mostrar assim, como que eu posso trazer o mesmo valor nutricional para a criança, mas sem entrar, né, na sensibilidade dela. Se ela realmente se incomoda com o gosto, ela não precisa comer aquilo, vou buscar um outro alimento que esteja comparativamente, né, no mesmo nível. E aí, gente, com todos esses que a gente está trazendo, né? E aqui eu trago essa é, sugestão de leitura, quando eu li Pessoas Altamente Sensíveis, da Elaine Aron, todo esse mundo para mim da supersensibilidade sensual e sensorial se tornou mais claro, né? Escrevi sobre isso, está num dos meus livros também.
E aí a gente vê que quando você está falando da supersensibilidade sensorial, eles podem ser sobrecarregados ou incomodados por estímulos sensoriais intensos e podem precisar de mais tempo ou espaço para processar esses estímulos do que a população típica. A supersensibilidade sensorial vai se encontrar mais nos estímulos externos do ambiente, enquanto a supersensibilidade sensual vai estar mais ligada às experiências internas e emocionais, especialmente aquelas relacionadas à sensualidade e à emoção. Então, a gente pode fazer essa separação e entender quando a gente está falando de uma supersensibilidade mais interna, mais sensual, e uma mais externa, mais sensorial. Mas todos os dois tipos influenciam a pessoa, a forma como a pessoa interage com o mundo, como ela processa essas informações sensoriais e emocionais. Então, isso também é muito importante para a gente entender. E o que que eu quero concluir com isso tudo? Que muitas vezes a gente está confundindo essas supersensibilidades com condições patológicas ou com transtornos. Então, confundir a questão psicomotora, por exemplo, com o TDAH, porque ele vai ser típico também do transtorno, mas também tem nas altas habilidades. Essa coisa de ser certinha, de ter esse amor à verdade, de querer saber como que são as coisas, separadas por seus detalhes, entender um pouco mais de padrões, pode levar a gente a pensar no obsessivo compulsivo, quando eu posso estar falando de uma supersensibilidade intelectual ou mesmo dentro de uma das áreas, né, que a gente está olhando aqui. Eu posso falar desse pensamento desafiador da criança que não gosta da rotina, que é muito imaginativa, que é mais divergente, e acharem que eu estou falando de um TOD ou TDO, né? Depende, essa sopinha de letrinhas aparece de várias formas aqui. Mas para você saber, né, se você precisa então fazer esse diagnóstico diferencial. E quando eu falo aqui das dificuldades da criança com relação à alimentação, a texturas, ao som, né? Anda na ponta do pé. As pessoas chegam já com um laudo de, né, imaginário de autismo, né? Ou às vezes de síndrome de Asperger. Eu gosto mais de falar do Asperger, porque ele está mostrando muito essa dupla condição, essa coisa de estar é, dentro do espectro, né? É uma criança autista, mas ela tem um talento diferente, um talento exacerbado e que precisa também ser entendido. O que que acontece é que é muito mais fácil a gente ver patologias, a gente ver dificuldades, do que a gente ver potencialidades. Então, é mais fácil, mesmo para aqueles que não estão na área médica, como acontece muitas vezes com o professor que fala para a mãe, ah, ele não para quieto na minha sala, vai olhar se isso não é um TDAH, né? Então, a gente às vezes atropela um pouco as coisas, né? Começando a pensar sempre em patologia. Mas mesmo às vezes vem dos médicos que não conhecem as questões de altas habilidades. Vem de neuropsicólogos que estão familiarizados com transtornos e com a medição desses transtornos, mas às vezes não consegue fazer um diagnóstico diferencial. Então, aí você entende que pode ser um diagnóstico errado, que vai resultar num tratamento que muitas vezes não é apropriado, né? Como eu estava falando antes, você toma Ritalina, não está adiantando nada e às vezes a pessoa não tem o TDAH, né? Essa supersensibilidade passa a ser visto como uma patologia que deve ser eliminada ou curada com o uso de medicamentos sem oportunidade de crescimento emocional. E aí, o que Dabrowski traz nessa teoria, que eu acho que a gente tem que aprender bastante, é entender assim, que quando você está, né, vivenciando intensamente as suas emoções, o mundo ao seu redor, o conhecimento que vem para você, a beleza que é de você descobrir as coisas, muitas vezes isso vem sim com uma certa
desregulação emocional. Mas a gente tem que aprender com o nosso próprio comportamento, né? Com um ambiente se adequando a essas sensibilidades, do que correr e trazer uma medicação quando muitas vezes a gente não precisa dela, né? Então, aqui eu trago para vocês essa importância da gente entender altas habilidades dentro dos transtornos e poder entender em que momento é um transtorno, em que momento é altas habilidades e em que momento eu estou falando da dupla condição. A dupla condição é exatamente a presença das altas habilidades junto com o transtorno. E aí só mesmo uma avaliação muito bem feita com um neuropsicólogo que entenda de altas habilidades, ou até mesmo um neuropsicopedagogo que entenda de altas habilidades e que possa entender esse comportamento mais como ele é, como ele deve ser, tá? E pelo avançar da hora, eu quero já chegar na minha conclusão, tá? Reconhecer, respeitar, nutrir e abraçar a diversidade significa desenvolver potenciais e encorajar em cada uma das nossas crianças a busca do seu pleno desenvolvimento social e afetivo, em direção à sua autorrealização, que este é inequivocadamente um direito de todos. Isso é uma das coisas que eu escrevi e que eu acredito, né, que a gente precisa respeitar, nutrir e abraçar a diversidade. Significa entender essas altas habilidades em todas as suas nuances. E aqui hoje eu trago essas nuances socioemocionais para a gente entender que isso faz parte da gente. E muitas vezes você, como pai, você, como professor, pode entender que às vezes você tem essas sensibilidades ou essas supersensibilidades e pode reconhecer na sua criança também essa necessidade, né? Então, ficam aqui os nossos contatos. Eu gostaria muito de abrir para perguntas, se tiverem perguntas, né? E deixar aqui as nossas redes sociais em disponibilizando para vocês, né? Para que a gente possa poder ter esse contato mais vezes, ou saber quais são as dúvidas que vocês têm, até para responder em outras lives também, tá? Então, era isso, deixa eu finalizar aqui. Terminar a apresentação. E, Michele, você tem alguma pergunta para mim? Ótima pergunta. Sim, né? Um não exclui o outro quando a gente vai fazer o nosso diagnóstico diferencial, né? Na verdade, a gente usa o diagnóstico mais porque eu posso estar falando da questão do transtorno e o diagnóstico é dado pelo médico. O que a gente faz é uma identificação, uma avaliação, onde esses fatores podem aparecer. O médico, para dar o diagnóstico dele, ele precisa das evidências que a gente coleta na nossa avaliação, tá? Então, essas evidências muitas vezes mostram que você vai passando todos os testes, as escalas, a nossa observação clínica, que é muito importante, e a gente triangula todos esses dados e chega à conclusão de que não são dados suficientes para você dizer que é um TDAH, tá? E aí eu vou dizer que esses dados podem ser explicados por esse cérebro que está funcionando dessa forma. Então, quando eu não tenho o aspecto físico, né, para colocar, eu vou, então, para uma explicação psicológica ou pedagógica ou da observação dessa criança no contexto dele, né? Quando eu tenho elementos que justificam um TDAH, mas eu também percebi que essa pessoa tem altas habilidades, então esse é o que a gente chama desse diagnóstico de dupla condição.
é um transtorno junto com as altas habilidades. Aí eu preciso que esse laudo seja encaminhado para o médico para que ele diga, não, realmente aqui a gente está vendo isso. Às vezes a gente não consegue ver só com escalas e talvez pela idade da criança. Você pegar uma criança que tem 4 anos e você afirma que ela tem TDAH, você pode estar não está vendo aqueles aspectos que são comuns da idade. Aos 4 anos é comum mesmo que a criança tenha um nível de energia muito alto. E principalmente se ela tiver altas habilidades, e se essa área, né, for uma área de evidência dela, de sensibilidade, então muito mais provável que a gente esteja falando só de altas habilidades. O que que os médicos falam? Vamos esperar os 7 anos para a gente falar de TDAH. E não vamos medicar um bebê, né, gente? Agora, quando esse TDAH aparece com outras comorbidades, então aí não somos nós que vamos dizer medica, não medica. Claro que essa é a área do médico e a gente só é, né, apoia com as evidências que a gente colheu. Essa é a técnica que a gente normalmente utiliza com nossas crianças muito energéticas, né? Principalmente ali, chegando no final do dia, você já vai diminuindo os efeitos de luz, de barulho, né? Vai trazer uma brincadeira mais calma, que vai excitar menos a criança. É muito utilizado o momento que você vai ler para a criança, ou vai contar alguma coisa do dia, vai deixar ela, né, naturalmente soltar o que que ela tem, né? E é fantástico quando a gente pode usar todas essas técnicas eh, de mindfulness, né? Da mente ficar quieta, ou você fazer uma yoga, ou fazer uma meditação. Tem pais que usam oração, que é aquele momento que você baixa a bola um pouquinho. Gente, e às vezes isso é muito difícil, né? Porque eu recebo às vezes pais que falam assim, meu filho fala para mim, pai, fala para o meu pensamento ficar caladinho, porque ele não consegue dar, né, esse momento de pensar menos. E muitas crianças ficam nesse looping, né, por muito tempo e não conseguem se acalmar para poder dormir. Mas também a maioria quando dorme, tem uma noite de sono, né, reparador. Então, sim, são essas as técnicas que a gente deve usar. Tem muitas técnicas holísticas que são adequadas, e às vezes, né, um floral, né, ajuda, né, ou incensos, cheirinhos, aí cada criança vai ter uma forma de responder a isso também, mas isso é bastante importante. E a outra questão, pode ser muito comum na criança nos primeiros anos, onde as áreas não estão tão claras, ali até 6, 7 anos, é muito comum que você ainda não saiba a área. E aí a gente tem uma característica da criança que é, é multi, né? Ela tem muitas características de. Como é que eu digo isso? Muita curiosidade pelas coisas. Então, tudo interessa a ela em alguma medida. De alguma forma, tudo que você falar, ela quer saber mais, que é a questão mesmo do conhecimento em si, né? Quanto mais você traz o conhecimento, mais ela quer dentro daquela área. E aí, o que que a gente faz? A gente vai trazendo áreas diferentes mesmo. Você vai estimulando em áreas diferentes. E preste atenção o que que ela gosta mais.
É porque, às vezes, ela vai assistir um programa na televisão, por exemplo, e fica encantada, porque eles estão falando de planetas, e às vezes a forma como está falando é encantadora, a criança fica ali, nossa, que coisa interessante, trazendo conhecimento, né? Trazendo mais alimento para essa curiosidade dela. Em outro momento, ela está vendo falar sobre um acontecimento histórico e ela fala: Nossa, foi desse jeito, foi assim que o Titanic caiu. Perará. Está falando de uma coisa, ela quer também aquilo. Então, isso não quer dizer que ela tem que ter essa propensão para a área muito cedo. Isso vai de acordo com a exposição que a gente vai dando, por isso eu sou muito a favor da estimulação eclética, variada, levar a criança a museus, levar a criança a parques diferentes, levar a criança a visitar sites, né, que tenha coisas que sejam diferentes do dia dela, do dia a dia, que seja diferente do seu currículo, etc. Para a gente ver onde que a área dela floresce, para a gente ver onde que brilha o olhinho. E às vezes esse olhinho está brilhando por muitas coisas diferentes. E assim vai ser. Veja, gente, que muitas vezes você tem no adulto aquele perfil assim. Eu fiz 3 graduações, 4, quer dizer, eu escuto isso muito, né? Fiz graduação em contabilidade, aí não era bem isso, eu fui para educação física, não era bem isso, eu fui para o direito. Aí você vê a pessoa pulando em áreas que não são correlatas, porque ela gosta de tudo. Às vezes o que acontece é que ela vai para áreas diferentes para ver o que que é, movida pela curiosidade dela, fica ali um ano, dois, a curiosidade, né, dá uma acalmada e aí ela pula para outro curso. Às vezes é curso de pós-graduação, né? Outro dia, conversando com o nosso diretor administrativo, aqui, o Vini, nós falamos para ele: Ai, como é que foram as suas férias, né? Como é que foi esse ano para você que passou? Eu fiz 5 pós-graduações, e aí foi falando das coisas que ele tinha feito. Eu falei, uau, 5 pós-graduações, é assim que você descansa, né? E às vezes é isso, descanso fazendo mais cursos, mais coisas, aprendendo mais. As áreas vão surgindo com as oportunidades. Às vezes a gente não sabe. Então, primeira coisa que a gente sempre faz, primeiro lado físico. Ali você vai para uma TO e você vai pedir para ela fazer essa avaliação. Então, cada pessoa, né, cada profissional vai ter elementos diferentes, instrumentos diferentes para poder medir aquele nível de dificuldades. Muitas vezes, o que a gente vê nas altas habilidades com relação ao transtorno é uma questão só de intensidade, né? Então, ele passa a ser um transtorno, porque tudo realmente incomoda muito e traz um prejuízo no dia a dia dessa pessoa. Então, vai fazer primeiro vai buscar esse diagnóstico, né? Vai fazer os exames do transtorno sensorial. Sendo assim, qual é a forma, então, de trabalhar isso primeiro? Muitas vezes a criança é muito sensível, né? Ela é muito tátil, ela enxerga o mundo pegando. Então, ela já chega, né, um buscador, você chega buscando mais esses sentidos. Outras, elas têm a dificuldade de estar naquele ambiente onde aquele sentido está sendo muito isolado, exigido, então ela esquiva. Ela tem um ambiente mais, uma necessidade de se esquivar aquilo lá. Ela foge da situação para ela não sentir o que ela está sentindo. E assim, cada profissional vai te ajudando a como regular esse comportamento. Quando a gente não consegue achar nada na área física, fisiológica, aí a gente pode entender que isso é um resultado do próprio desenvolvimento cognitivo, tá? Essa é uma das conclusões que muitas vezes a gente chega nas nossas avaliações, né? É, e eu sempre falo assim, né? A criança é um ser biopsicossocial, espiritual. Então, primeiro você vai por toda essa área biológica,
toda essa área física. Não tendo nada ali, você vai para o psicológico, para a gente não psicologizar tudo que tem na vida também, né? E muitas vezes você encontra até uma calma, uma resposta que você quer lá nas suas crenças espirituais também. Então, a gente tem que olhar tudo, né? Tudo é importante. Legal. Adorei essa pergunta, deve ter vindo de uma neuropsicóloga, uma psicopedagoga, mais ou menos, né, Samara? Chegando lá, uma estudiosa sobre o tema. A gente tem muitas evidências quando a gente vai por essa área que a gente chama de função conativa, né? Então, nós vamos buscar personalidade, a gente vai buscar motivação, a gente vai buscar as habilidades sociais dentro dessa área conativa. Então, na questão das sensibilidades, então é isso mesmo que você falou. Primeiro eu olho a função cognitiva. Vou olhar a inteligência, vou olhar a criatividade, entender a pessoa dentro daquela função. Depois eu vou para as funções executivas. Como eu executo aquilo que está no meu cognitivo? Como é que é a minha memória? Como é que é a minha discriminação auditiva, a minha discriminação visual, a minha atenção, o meu planejamento, a minha flexibilidade cognitiva e por aí vai. E depois eu vou para essas conativas. Quando a gente aplica testes de personalidade, eu chego mais perto ainda do mundo emocional da pessoa, né? Então, nós usamos sempre nas nossas avaliações, sempre que possível, uma avaliação projetiva, né? Onde a pessoa não está vendo que ela está sendo avaliada. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma criança pequenininha, nada melhor do que avaliar o desenho dela. Isso é uma coisa que a Luanda, que está aqui me vendo, né? Faz muito bem, é a gente poder olhar o que que a criança expressa normalmente e o que que aquilo está falando a respeito do desenvolvimento pedagógico dela, o desenvolvimento natural daquela criança. Quando você tem um conhecimento já na área de psicologia, a gente vai para essas ferramentas que são mais projetivas no sentido de teste mesmo, né? Então, vou usar, por exemplo, as pirâmides coloridas de Pfister. Tem para criança, tem para jovem, para adulto. Você pede para ela fazer 3 pirâmides. Você dá a estrutura de uma pirâmide, dá os quadradinhos coloridos e fala: faça aqui uma pirâmide que você quiser. Ela tem chance de fazer 3 pirâmides. Você pergunta para ela qual que você achou a mais bonita, qual que você gostou mais. Você vai fazendo umas perguntinhas ali para ela. E a forma de execução dessas cores, as cores que ela utiliza, forma como ela coloca e o próprio entendimento dela sobre o que, que significa aquilo ali, me mostra o que, que essas cores têm a ver com o seu mundo emocional. Isso é um exemplo. Eu posso usar vários testes projetivos que vão me dar esse mundo emocional mais, cada vez mais técnico, né? Por exemplo, o HTP, ele é um teste que a gente olha, pede a criança para desenhar uma árvore, uma pessoa, uma casa, e aí, a partir dos ensinamentos, né, que a gente vai tendo na nossa formação, aí, né, base freudiana, base junguiana, você vai entendendo o funcionamento da pessoa ao fazer aqueles desenhos. A gente utiliza muito DFH4, que é um teste também feito pela Solange Wechsler, né, que traz tanto o aspecto cognitivo quanto de criatividade. Então, a gente consegue ver os aspectos emocionais ali também. E assim tem outros instrumentos, né, que a gente vai utilizando. Eu falo muito desses instrumentos, eu nem falei nessa live, vou falar de novo. A gente tem uma mentoria iniciando agora
para neuropsicólogos e neuropsicopedagogos, essa mentoria para pegar na mãozinha e vir durante o ano todo trabalhando o laudo, como que a gente faz um laudo, como a gente faz um raciocínio clínico, que testes que a gente aplica, como é quando a criança tem um transtorno e quando a criança não tem, o que que eu escolho de acordo com a idade de cada um, para criança pré-escolar, para escolar, para o adulto. E aí a gente vir guiando essa pessoa para entregando, né, o protocolo que a gente utiliza aqui no Instituto para que a pessoa possa fazer isso com qualidade. E a nossa ideia é de empoderar essas pessoas pelo Brasil afora, porque às vezes até tem um certo conhecimento de altas habilidades, mas não tão profundamente a ponto de saber que testes que eu utilizo, como é que eu faço esse diagnóstico diferencial, como é que eu chego nesse momento, né, que eu posso ter que eu posso ter realmente um documento que mostre o desenvolvimento dessa pessoa. E com essa mentoria poder trazer o selo Virgulim, né, para as pessoas que desejam se desenvolver dentro dessa área da testagem, né? Então, isso a gente está fazendo também. E um bom psicólogo, né, um bom pedagogo que trabalha com avaliação, vai ter o nosso acompanhamento durante o ano todo, né, para poder fazer esse trabalho. Então, uma criança de 5 anos que já está lendo vai, de forma geral, não ter muita paciência com o processo que ela está vivenciando. Geralmente é a pré-alfabetização, né, aos 5 anos, e ainda vai passar pelo processo de alfabetização aos 6. Então, a gente já antecipa que vai ser um ano de dificuldades para ela, de querer, né? A criança vai para a escola com uma expectativa tão boa, tão linda, de que eu vou aprender tanta coisa, e aí chega lá, ela já aprendeu, né? E chega para a gente e fala: eu não vou para a escola porque já aprendi tudo que eles estão ensinando. Então, e ela tem razão, né? A escola às vezes não quer, ou não pode, ou não dá conta, ou não sabe como fazer essa diferenciação de currículo para a criança que já está lendo. Aí a gente tem uma dificuldade com relação à legislação, porque a legislação da escola regular não permite que a criança seja colocada numa sala de aula que é diferente da sua idade cronológica. Então, ela tem que seguir o ponto de corte, que é 31 de março, e aí, se ela é do dia 1º de abril, ela vai ficar na sala anterior, porque a escola tem o receio de ser multada, né? Autuada por causa disso. Só que quando você apresenta para a escola um relatório psicopedagógico bem embasado ou um laudo neuropsicológico, ela vai ter que colocar essa criança dentro de uma outra legislação, que é a da educação especial. E na educação especial é amplamente defendido, é o direito da pessoa que está na educação especial de ter aquele currículo adequado às suas necessidades. Então, se ela tem uma deficiência, ela tem o direito de receber um ensino, né, um pouco mais, talvez lento, né, para o professor, vamos dizer, colocado na dificuldade que ela possa ter de seguir a turma, da mesma forma que uma criança que está muito à frente vai ter necessidade de um currículo mais vivo, né, mais dinâmico. E aí, muitas vezes, a gente sugere que ela faça a aceleração, porque a quantidade de modificações que o professor teria que fazer no currículo ultrapassa aquilo que ele faria no ano que a criança está.
Então, é muito mais fácil você fazer a aceleração do que ficar levando deverzinhos ali para a criança que ela não vai querer fazer, né? E aí, para você diversificar demais, você já está dando coisas que seriam de séries subsequentes, e aí vai chegar no momento que você não vai ter mais repertório. Então, para a educação especial, sim, eu vou poder fazer essa aceleração. E aí, quando a gente faz um laudo aqui no Instituto, a gente já coloca claramente especificado quais são essas legislações, portarias, ah, tudo que tem, né, de documento legal para apoiar essa decisão. E ainda colocamos que, de acordo